Como que apresenta nisso aqui? F12, não? Não, isso aí é full screen. Aí, Então que a gente botou uma imagem do pêndulo, né, como ele ficou a versão final. Ele tá ali balançando. Aí Então, o esquema desenho do circuito, isso. Aí a gente botou só um LCD ali também para não ficar dependendo do computador, né, na hora de fazer as medidas. Aí ele só fica, legal. aí ele fica atualizando ali com o valor em volts, que a gente fez a conversão dos bits ali em bits também, né? Aí, Vocês aí a gente só botou apresentavam nesse display a tensão elétrica e também o valor decimal que acharam, é isso? isso. Vai aparecer ali agora. Show. Aí foi o material que a gente usou pro circuito em si, que foi só potenciômetro e resistores, né, jumpers, o display ali, a protoboard e o Arduino multímetro. Só mais um pouquinho por causa do LED, hein? Aí como ficou mais ou menos. Legal, então o valor em bits, tá, beleza, e o valor lido, né, em tensão convertido, né? Isso. Para vocês terem apresentado também em graus depois. Aí tá curva lá, a conversão, dizer, deu tantos, tem que estar em tantos graus, né? Aí matava a pau. Ah, bom. A gente Caraca. não chegou a pensar nisso. Bateu bem. Aí o material pro pêndulo, a gente usou madeira para fazer a estrutura, bastante durepox para prender tudo. As moedinhas. As moedinhas para a Seleção gente das fazer moedas. de pêndulo. A gente pegou, acho que Várias moedinhas, tentativas. centavos. Várias E tentativas para fazer o pêndulo. Aí foi mais ou menos como ficou. A gente pegou o transferidor ali, pendurou ali direitinho, fez todas as ligações. A massa é uma Durepox e um monte de moeda embutido. E um monte de É moeda. isso? Isso. E um aramezinho. Sim, gastaram aí uns 50 centavos aí, de moeda de 10 centavos. Um pouco mais. umas 4. Aí o funcionamento ali, ó. A gente Ficou cortado, botou... cara. Mas ficou legal. Verdade. Ficou bem melhor A que o gente meu, cara. display mexendo. Putz, mas ele não tá no computador. Aí o código que a gente utilizou, né? Ficou um pouco Sim. maior por causa do display mesmo, para mostrar tudo no display. E teve um outro código que a gente usou também para salvar os dados, para plotar o gráfico aquele, que eu acho que vai Vocês ser... jogaram. Vocês jogaram. Só uma pergunta, vocês jogaram os dados na serial lá, né, do computador? É isso? E coletaram por lá? Isso, a gente botou um... Passa aí, Thiago, por favor. Tu quer ver o último? Mas... Isso. Esse aí, ó, a gente colocou um intervalo de tempo a cada 100 milissegundos, e aí colocou o pêndulo balançar ali, e só copiou do monitor serial, né? E plotou o gráfico, o tempo pela tensão. Mas deu bem certinho ali, ele parou bem na... Não exatamente na hora, mas ele parou junto com o pêndulo. Não teve muito... E estabilizou perto dos, que nem o meu ali, perto dos 3, quase 4 volts, mais ou menos, de você. A gente poderia ter deixado até mais no final ali para parar bem, né? Mas a gente acabou tirando antes, mas dá para regravar também essa parte aí. Sim, mas Outro vocês detalhe, viram, né? O meu ali ficou essa ideia aí, pessoal. Acho que vocês pegaram o espírito, né? Da coisa aí. O senhor quer ver... só uma observação que a gente fez a média dos pontos aqui. Eu vi que o senhor disse para botar todos os pontos, né, dos três. Você tem que arrumar essa parte aqui da tabela, então. Vocês fizeram, como é que foi? Desculpa, o que vocês repetem que eu não entendi 100%. Vocês já tinham feito a média? É, no gráfico tá usando a média, não tá usando os pontos todos. Quando tu gerou essa curva aqui, essa curva que tá de resistência, por exemplo, pelos ângulos aí, é isso? Isso, tá a média das três medições. Tá, entendi. Não, então essa aí seria a curva ideal, tá? Ideal, ok. Tá, então... Vai dar tensão. E também a gente, quando desses valores inteiros aqui, que fala de 8 a 16 bits, a gente usou a medida aquela de 0 a 1023. Isso, não, exatamente. É que assim, é que eu não lembrava
Depende também de qual Arduino tu vai usar, tá? Existem alguns Arduinos, tipo o Nano, por exemplo, ele tem um AD com menos bits, tá? E aí, por exemplo, se tu tivesse um Arduino de 8 bits de AD, ele ia oscilar valores de 0 a 255, né? Alguns Arduinos Uno, se não me engano, é 10 bits, né? É de 0 a 1023. Só que se tu pegar o Arduino Mega, por exemplo, que é um Arduino um pouquinho melhor, ele já tem um AD, se não me engano, que vai até 4.196, né? Não, 4.096, perdão. Né? Então, isso aí, essa tabela, né, depende de qual microcontrolador tu usa, né, na verdade. Por isso que eu botei de 8 a 16 bits, que aí depende de qual AD do microcontrolador, né? Entendi. Quantos bits tem o AD do microcontrolador, perdão. Aí, pro relatório, faltou aqueles detalhes ali das perguntas do fim. Acabou Eu acho que assim, a ideia minha foi um pouco mostrar o que eu fiz, para que vocês também entendam o que eu quis dizer com as perguntas, né? O que eu espero de vocês, né? E o que eu espero que vocês achem, né? Usando esses gráficos aí, por exemplo, olhando esse gráfico, dá um zoom nesse último gráfico aí, esse aí que está na tela agora, só para, esse aí, então, mostra ela em tela cheia de novo. Aí, né, olhando esse teu gráfico aí, a gente já vê, ó, que ele demora menos de 1 segundo para fazer a volta, ou mais ou menos 1 segundo. O que vocês acham aí? Vamos ver se a gente tem um ponto mais próximo aqui Ele chega a fazer quase que é um 3 pouco mais. ciclos aí. Quase 3 ciclos em 2,5 segundos, mais ou menos. Pegar aí aos picos, né? Primeiro pico, segundo pico, terceiro pico ali, né? Quanto tempo demorou? Demorou uns 3 segundos, mais ou menos. Um pouco menos, né? Diria uns 2,7, 2, alguma coisa. Por aí, por aí. Né? E se fosse pensar assim, ó, 2,5 dividido por 3, aí vocês vão achar aproximadamente a frequência dele, né? A frequência principal, né? Se a gente fosse pensar, pegar vários picos aqui, dividir pelos tempos, né? Ver qual é o intervalo de tempo que tem entre um pico e outro, a gente acha a frequência aproximada. Obviamente que a frequência aumenta quando a gente chega perto lá do final da curva, ali, perto do 14, né? Do tempo 14 de vocês ali, ele começa a oscilar mais rápido, né? Perto do zero, né? Seria perto da estabilidade, né? Então, ele tem que percorrer uma trajetória menor, né? Ou seja, ele vai variar um pouco menos para esquerda Acho e que eu para consigo direita. colocar um intervalo maior. Não sei, mas aí, se tu der um zoom aí, né, no teu Excel aí, tu vai ver que ali ele oscila mais rápido, né? Então, vai fazer um pico e um ponto máximo e um ponto de mínimo, né, mais rápido, né, porque ele percorre uma distância menor. Isso é um comportamento padrão, tá, de pêndulo, né, porque ele é um movimento amortecido, né, a gente amortece ele via atrito, né, e o nosso atrito aí de duas formas, uma é do próprio potenciômetro, né, a forma com que tem atrito para fazer a rosca, né, roscar, e o outro é a resistência do ar, né? Então, a gente tem como se fosse dois fatores aí de amortecimento, né? Mas, de modo geral, o que a gente pode pensar é que a tendência dele é zerar, como é o que eu falei. E quanto mais perto do zero a gente chega, mais rápida é a frequência. Então, se a gente pegar os picos menores aqui, a gente vai ver que eles já são mais rápidos do que os picos maiores, tá? E aí o ideal seria achar pelo menos umas 2 ou 3 frequências principais, uma frequência, sei lá, mais baixa aqui com maior amplitude, né? Uma frequência intermediária e uma frequência rápida, né? Então, por isso que eu fiz lá no meu gráfico o FFT, né? Para a gente poder ter ideia de como é que é o comportamento do pêndulo como um todo. Mas acho que era isso, pessoal. Mais alguém quer mostrar o que fez aí? Eu achei bem legal a parte de vocês. Acho que vocês pegaram o espírito, né? Acho que, só para comentar, acho que se conseguirem fazer aquilo que eu falei ali de mostrar no display já quantos graus, é legal, porque aí tu vai poder parar o pêndulo e comparar se o que está na tela bate com o que está no transferidor ali.
Que a minha ideia era mais ou menos isso, né? Fazer um instrumento que conseguisse medir graus de acordo com a posição. Vai ficar bacana. Não sei se eles vão mostrar. Pessoal, mais alguém? Pode mostrar aqui também o pêndulo. Mostra aí, se já estão na Só dar frente um dele. destaque na minha tela aqui. Beleza. Aí ficou a ligação, ó, com, com o pêndulo aqui, que vai fazer a oscilação, né? E aí que fica atualizando no display os valores ali. Show. Aí dá para fazer essa questão aí que o senhor falou de colocar em graus, né? Sim, porque aí, por exemplo, tu levantaria esse teu pêndulo aí e pararia ele numa posição, assim, isso, assim, qualquer posição. E aí tu conseguiria ver no display se está batendo, né, quantos graus ele está aí no transferidor lá no display, né? Ah, sim, Na sim. prática, esse aí ia ser o meu. Na prática, né? Se eu tivesse junto aí com vocês, né, no laboratório, era exatamente isso que eu ia fazer como teste, né? Eu ia parar ele aí no, por exemplo, 45 graus e esperar que teu sistema de medição estivesse dizendo 45 graus, né? Ou a um valor bem próximo. Dá para fazer. A gente tem os valores anteriormente. Sim. É questão de usar aquela curva, né, que vocês mostraram aí, curva de conversão, né, que vocês têm que linearizar, né, aquela curva ali de graus por ohms, né, e usar depois, fazer uma de graus por tensão, né, e depois, por fim, uma de graus por AD, né, o valor do AD ali em bits, né, então a ideia principal é essa. Quem mais quer apresentar? Vamos lá. Se quiser mostrar o que tem. Darlise, como é que estão as coisas aí? Quer mostrar pelo menos alguns gráficos? A Giovana vai compartilhar a tela. Eu fiz com ela. Eu acho que pode ser Giovana. Tá bem. Eu coloquei no cheio de aba aberta. Eu também vou tentar ver se eu acho o meu relatório aqui, que deve estar dentro dos meus backups. Mostra algumas coisas que eu fiz também, para vocês terem alguma ideia. Tá aparecendo? Sim. Tá, então acho que eu vou começar para falar da parte dos materiais aqui. Tá. Eu vou deixar assim, não sei se tá ruim de ver desse jeito a tela. Para mim tá bom. Tá muito pequeno, tá. Bom, a gente também usou um Arduino Uno, usamos 2 resistores de 200 ohms, porque o potenciômetro é de 5K. Para a haste do potenciômetro foi uma lixa velha usada de serra. O peso dele foi um peso de chumbo de pesca. E daí eu usei cola quente e fita para grudar tudo. E foi usado esse multímetro aqui, um transferidor, um suporte de madeira também, uma protoboard e cabos. Tá. Primeiro o que eu fiz foi grudar o peso na haste com fita e cola quente, o que deu umas 60 gramas ao todo. E depois eu coloquei o potenciômetro nessa base de madeira e grudei ela na mesa aqui. Daí tem a mini protoboard do lado, onde vai ter os cabos. Aqui tem uma imagem mostrando eles, como tá tudo, e também tem a conexão com o multímetro. Legal. Já deixou isso aí a gente fazia no laboratório lá, tá? Só que Tá, daí realmente aqui usava tem os as jacarés. tabelas. Vamos lá. Eu não sei, André, eles quer falar dos gráficos já? Pode ser. Eu abro aqui.
Eu acho que Tu ela quer que vai. tu pare o compartilhamento para ela começar, eu acho. Eu acho que é isso, né, Davi? Pode ser. Eu É, consegui que eu queria. me Tá, então achar. peraí que eu vou mostrar só o vídeo antes, é que eu não sei se ele vai abrir aí. Ah, tá, não tem problema. Pode mostrar, não É. tem problema. É, que tem um vídeo curto mostrando ele andando e ele dura. Vacilou bastante. Sim, é. Mas eu não sei se o pêndulo no fim ficou totalmente certo, né? Porque eu coloquei o peso só de um lado dele. Não, isso acho que isso não faz mal, mas achei legal, ficou bom. Eu usar bastante criatividade aí na Ah, montagem. também eu coloquei um pouco de óleo no potenciômetro para ele ficar bem girável, porque antes ele era muito Sim, duro. entendi. Isso é uma boa também. Tudo que a Ah, gente vou quer que se parar. mexa, né? A gente bota lubrificante. Tudo que a gente quer que pare podia ser fita, que nem os caras dizem, né? Aquela fita prateada, né? Que a galera usa. Silver tape. Já estamos vendo andar nessa tua tela. Tá. Estão me ouvindo também? Sim. Tá. A Giovana fez o experimento e eu fiquei com a parte dos gráficos. A gente dividiu assim. Legal. Só que a gente teve bastante problema aqui nos gráficos. Eu tive dificuldade para poder gerar todos eles certo. Aí, a primeira vez eu tentei fazer assim. Aí eu gerei uma reta para cada medida. Aí, Por como o causa senhor tinha. daquelas colunas, então, seria, né? Isso, aí o senhor tinha comentado que talvez não fosse assim, fosse assim. Aí eu consegui fazer. Depois eu me dei de conta como é que era. Aí ficou assim, Legal. esse aqui é o gráfico para aquela primeira tabela, que é essa aqui. Sim, que é o de resistência por tempo, né? Acho que é, não, Isso. por ângulo, perdão. Ângulo por resistência. Tá, show. Aí a gente fez. Aí eu acabei deixando os dois gráficos. Então aqui tá a Tá. equação da reta. Não sei se dá pra ver, acho que não, né? Dá para ver, então, quanto mais perto de 0 graus, é isso? Mais perto dos 5 volts, é isso? E quanto mais perto dos 180, é isso? Mais perto Uhum, de 1 volt, é isso? isso. É, tá bem legal. Aí aqui também tem o erro quadrático. Isso aí, o R quadrado. Mas ficou bem linearizado, até teve uma variação bem pequena, né? Teve. Aí aqui o outro gráfico, que é da tensão elétrica pelo ângulo. Eu também tinha feito uma equação para cada das medidas. E aí eu gerei outro gráfico, que Ah, é esse aí deu para ver legal a variação, né? Aquele ponto ali que está bem fora da reta ali, talvez acho que os que estão mais fora da reta é o perto de 100 graus e o perto de 45, 50 graus, né? isso. Aí Mas depois a gente. daí aí que vocês veem esses pequenos erros de linearidade, né? Então, essa tua curva ficou bem legal, foi até parecida com as dos meus relatórios também, porque depois que vocês tirarem as médias, né, aí vocês vão ver a curva idealizada aí, vai ser bem parecido, né? Mas Foi. vai ter uma pequena diferença de erro aí, de linearização. Aí depois esse aqui já é o do ângulo dos valores inteiros. É a mesma coisa, fiz todos assim, depois eu gerei outro. A equação. Esse aí ficou muito bom, né? Quase um, né? 999, deu Uhum. menos de 0,1%. Caramba, ficou muito bom. Aí depois a gente fez a análise temporal do pêndulo, que foi aquele que era fazia a forma da onda com offset e o sem offset. Ó, esse foi com offset. Aí a gente teve aqueles problemas lá que o senhor tinha comentado esqueci já. A estabilização, segurar o Isso, pêndulo por muito tempo. isso aí. Aí eu tirei os 10 primeiros valores, tanto do tempo quanto da saída em bits aqui. Antes estava em Sim, milissegundos.
Oi? Só para te interromper, desculpa, Darlise, mas assim, só para deixar claro para outra turma, é que quando elas fizeram as medições, ali perto do zero, ali, né, 0 segundos, ali no caso, tinham vários pontos aqui, como se fosse por volta ali dos 800, né, ali tá um valor entre 700 e 1000, né, eu vou chutar que é mais ou menos 700, 800, 850, sei lá. Então, ela tinha muitos pontos, né, no início aqui, repetidos, né, e esses pontos repetidos no início, na hora de fazer a regressão e achar a curva, né, desse movimento amortecido aí, esses pontos iniciais repetidos, eles só prejudicam, né? Então, o ideal é cortar o início estabilizado e cortar um pouco, não deixar muito tempo estabilizado no final também, porque isso aí prejudica, né, de achar a equação. É só uma dica, tá? Aí assim ficou ele estabilizado, a gente fez a estabilização e aqui tá sem o offset. Aí depois aqui deu a equação que o senhor me ajudou a fazer. Aí a equação da regressão personalizada. E aí a gente usou um MATLAB para fazer isso tudo. E aí ficou assim. Acabou ficando Nunca dá exato, né? Dá parecido, mas ficou bom. E aí aqui os coeficientes. Eu coloquei esses coeficientes lá do MATLAB também. E o erro quadrático deu isso. 0,7527. Isso aí, infelizmente, nunca fica padrão exatamente como a gente vê na teoria, né? Porque a gente tem esse negócio do atrito, né? Duas formas de atrito, e aí a gente sempre acaba tendo um valor aproximado. Aí aqui as questões. Giovana, eu vou explicar essa terceira aqui, que a gente está com dúvida ainda. Acho que na segunda também, porque ele comentou agora alguma coisa sobre a frequência, e aquela frequência eu fiz um cálculo meio básico com ela, talvez não seja o que é para fazer também. Não, eu acho que pode ser um cálculo básico. Volta lá no teu gráfico ali ao longo do tempo, que ele pode ser qualquer um, pode ser esse aí mesmo. Não, esse aí ficou meio poluído, esse aí tá bom. Então, a gente pode pensar, né, que a gente tem que pegar todos os picos ali, né, pico 1, depois o segundo pico, o terceiro, e ver quanto tempo leva em média, né? Então, subtrair quanto tempo levou de uma diferença de um pico para outro, né? Então, do primeiro pico para o segundo pico, vamos chutar aí, que deu 1 segundo aproximado. Aí depois a mesma coisa do segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, lá, e fazer uma média. Se a gente fizer uma média, né? Só que lembrando que frequência é 1 sobre tempo, né? É 1 sobre período, né? Então a gente tem que botar o tempo no denominador, né? Então se levasse 1 segundo, então seria 1 sobre 1 segundo, daria 1 hertz. Se o teu tempo for maior que 1 segundo, ele vai dar menos de 1 hertz, tá? E se for mais rápido, né, do que 1 segundo, se completar um ciclo de pico a pico mais rápido do que 1 segundo, vai dar um valor um pouco maior que 1 hertz. A maioria dos pêndulos, pessoal, aí que eu vi, mesmo de colegas, né, durante a graduação, eu não vi nenhum que tivesse, assim, um valor muito maior do que 2 hertz, né, geralmente as frequências principais, elas ficam entre 1 e 2 hertz. Se tu pegar o coeficiente aí, Anderlise, já que estás aí, ó, estás vendo esse coeficiente do cosseno, ali, que tu achou ali, ó, D vezes X ali, tá vendo? Sim. Seria D é a frequência angular, né? O W seria WX, mais esse E seria o φ, né? O ângulo de fase. Então, o D, ele te daria, se tu olhar qual é o valor do coeficiente D aí, né, da equação, tu veria que esse valor de D é mais ou menos o valor angular, da frequência angular, né? Então, a gente pode pensar que uma volta inteira é 2π, né, para ele dar um ciclo completo, ó, tu está tendo perto de 2π, ó, né, como sendo a frequência angular aí. Para transformar isso aí, né, lembrando que frequência é igual a 2π ômega, né, 2π não, é ômega igual a 2πf. Então, tu teria que, para achar a frequência, pegar o valor de D aí e dividir por 2π. Como Não sei se a gente vai pegar o D e vai dividir por 2π.
É isso? Se a gente fosse pensar é assim, frequência é igual, né, pela fórmula lá, 2 vezes, vou botar no chat, I vezes, tá, F é a frequência, e, aliás, eu botei errado, é o ômega, que é igual a 2T, tá? Então, a frequência angular da, ela é igual a isso aqui. Se a gente pegar uma equação de onda qualquer, né, geralmente a equação de onda é A, cosseno, 2 π F mais π, tá? Vou botar φ assim, então aqui é a equação de onda, vou botar y igual F T, né? Tempo. Vou botar. Tá? Pode ser definida a equação de onda dessa forma, tá? Eu botei no chat. Ou, né, a gente pensando de outra forma, que vocês veem na física lá, ômega t mais φ, tá? Então, assim, dessa segunda forma. Então, se tu pegar, tá vendo aí, né? Então, se tu pegar a tua curva lá, que foi encontrado, volta lá para a tua curva, se tu puder. Tu vê que tem um componente do cosseno aí, né? A gente tem essa parte da exponencial, que é uma exponencial decrescente. Então, essa parte da equação da exponencial aí, que é A vezes ESP de menos BX, né? Essa parte é que faz a tua curva decrescer. Agora, a parte do cosseno, que é responsável pela oscilação. Então, a tua frequência angular aí, nesse caso aí, é o D, tá? Então, reparem que a frequência que a Giovana, né, achou é da 1,06, né, Giovana, com teus cálculos aí Sim, aproximados. aquela frequência, eu peguei uma fórmula que usava o comprimento do pêndulo. Foi. Também é uma opção. Existem fórmulas e equações de pêndulo, né, que tentam achar a frequência baseada no comprimento da haste e na massa, né, se não me engano. É isso? Essa era só o comprimento e a gravidade. Legal. Mas bateu, né? Bateu bem próximo, né? Se a gente for ver, foi uma aproximação muito boa. Mas o cálculo usando o coeficiente D aí deu muito bem também. Quase bateu, né? Se for pensar. Isso aí. Reparando, só fazendo um comentário, pessoal, essa equação que a gente pegou aí, que a Andalise mostrou, mostra de novo, né, Andalise, por favor, a equação ali da exponencial vezes o cosseno, tá? Essa é uma equação que surge, né, do movimento oscilatório, como é que a gente chama? Amortecido, tá? Isso aí é a mesma equação que é utilizada para massa-mola, para amortecedores de carro, por exemplo, né? Obviamente que essa oscilação é super amortecida, como a gente diz, né? Ela demora bastante para amortecer. Obviamente que um amortecedor de carro não vai demorar tudo isso para estabilizar. Mas a ideia principal é que a equação é a mesma, tá? A equação de todo mundo é mais ou menos a mesma. Então, isso aqui a gente pode pegar de livro de física, aí, massa-mola. Acho que a equação, como ela é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Equação desse tipo de fenômeno físico, tá? Ela se compara também com a equação de circuitos RLC, tá? Também é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. E o resultado dessa equação, desse tipo de equação, são 3 tipos de resultado. Um resultado amortecido, um sugamortecido e um superamortecido. E essa equação, o resultado que a gente usou aí para fazer essa, como é que a gente chama, regressão, né? No trabalho, usou a equação superamortecida, tá? Não sei se me fiz certo, claro, é superamortecida, acho, Giovana, não é sub. O sub é o que amortece Mas muito rápido. É o contrário, então. É o contrário. Porque Isso. super dá para entender que é mais rápido. Não, o super amortecido tem que pensar assim, ó, vamos pensar, de brincadeira, fazendo uma analogia. Os nossos carros antigos, né, tipo, a gente pode pensar num Landau, num Dodge, né, que são carros enormes, né. Então, o que acontecia? Se tivesse movimento, né, se tu passasse num buraco, ele oscilava muito, 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 muito até parar. E aí isso
usuário do carro, tu sente que ele vai amortecendo aos poucos, né? Só que ele balança muito por usuário. Então, esse é o super amortecido. O usuário sente que demora para ele estabilizar, mas que eu não fico levando tranco dentro do carro, né? E os carros de hoje, né, o importante para eles é que eles sejam estáveis o mais rápido possível, né? Então, o que acaba acontecendo? As nossas suspensões dos carros de hoje, elas são duras, né? Então, tu passa num buraco, toma uma porrada, tu oscila muito rápido dentro do carro, ou seja, para o usuário é horrível, né? Porque tu toma uma porrada, assim, e já volta à estabilidade logo em seguida. Aí esse é o subamortecido, né? Ou seja, ele amortece pouco. Então, essa é mais ou menos a analogia, tá? Vamos lá, quem mais, pessoal, quer mostrar? A gente não sabe se o erro de linearidade está certo. Eu acho que esse aí eu vou ter que olhar, porque... Acho que toda essa questão 3 está meio confusa um pouco também. A sensibilidade eu não consegui entender o que era. Eu procurei no manual se tinha algo referente e não achei também. Eu sugiro que deem uma olhada no livro, tá? Que vai falar sobre sensibilidade e como calcular. E acho que nos meus slides tem alguma fórmula também de como calcular a sensibilidade, tá? Porque sensibilidade está relacionada ao fundo de escala. Então, para cada pêndulo vai dar uma coisa diferente. Porque, por exemplo, vocês não usaram todos os bits, né? Vocês usaram aí, sei lá, vamos chutar do 200 e alguma coisa até o 900 e alguma coisa. Então, esse é o fundo de escala de vocês, vai ser a escala, o maior número da tua escala e a menor número da tua escala, né? E aí, depois tu tem que ver quanto tu consegue variar em grau como se fosse assim, se fosse pensar, né? Quantos graus eu vario a cada mudança de bit, né? Tem que pensar a sensibilidade dessa forma, né? Quantos graus eu tenho que mexer para mudar um bit, né? É mais ou menos essa a ideia, assim, de sensibilidade. Aí aqui, nas outras questões, esse aqui é as 3 funções de transferência experimentais, que é a mesma da lá de cima. Só que talvez para diferenciar, Darlise, seria bom tu colocar assim, em vez de todo mundo ser Y, né? Tu botar uma como sendo, por exemplo, o que é ohms, tu bota R. R é igual a tal coisa de tiro. A outra que é tensão, tu bota V, isso, coisa do gênero, né? Para meio que a gente ter uma ideia de que não são a mesma coisa. Só isso. Tá. E aqui a de transferência ideal. Aí tu fez as médias. Isso, fiz as médias. Deu essa aqui é para a primeira tabela, que é das resistências. Tá. Essa aqui de baixo é para a segunda tabela, que é das tensões. E essa última aqui é para os valores inteiros. Legal. E é isso. Porque a outra... Acho que parece que tem mais coisa. Tem. Mas aqui é isso. Tá, não, acho que tá muito bom, assim, a parte de análise gráfica aí do trabalho de vocês parece que tá indo no caminho certo. Tá, aí aqui a Giovana também tá com dúvida. Eu também não sei dizer se o que tá certo. Tá, eu não sei o que é incerteza combinada, porque eu pesquisei e diz que é quando tem várias incertezas para uma mesma medida. Só Sim. que eu acho que aí não tem várias, porque só tem a incerteza do multímetro. Sim, não tem outras Não. calculadas. Tem certeza do resistor, tem certeza do potenciômetro, tem certeza do multímetro, Tá. tem certeza do AD. Não, mas essas coisas, como calcularia elas? Sim, não, tá, né? Tem que achar aproximadamente a incerteza de cada uma e fazer a fórmula da combinada. A combinada Tá? seria soma ali. Tá, A essa combinada, se não me tabela engano, é a que tem multiplicação aí, de eu todas, fiz né? com o desvio padrão dos valores das outras tabelas de resistência e tensão, só. Então, não sei se seria algum tipo de incerteza, isso. Sim, é um tipo de incerteza, tá? Existe
acho que o próprio dos slides lá que eu coloquei ali, é que o desvio padrão e a variância podem ser usados para tu ter uma ideia de quão é incerto as coisas que tu está usando. Por exemplo, volta naquela tabela lá que tu pegou os 3 valores de resistência, né? A primeira, né? Então, tem... pode ser qualquer uma dessas aí, por exemplo, essa primeira. Né? Naquele valor, por exemplo, de 150 graus, né? Tu tem um valor de 1,61, depois tem 1,58, né? É isso? Depois 1,63. Então, reparem que tem uma variância e tem um desvio, né? Então, aí já mostra, né, que tem uma certa incerteza em relação à média, né, ao valor médio desse âmbito, né, no caso, aí, valor de resistência em relação a esse âmbito. Então, isso já é uma forma de mostrar que tem incerteza, tá? Só que a gente tem que tentar usar, né, aquele negócio que a gente conhece do fabricante. Eu comprou o resistor, né? O resistor, ele tem todas aquelas linhas, né, aquelas cores, né? E tem uma daquelas faixas ali de cor que diz quantos por cento ele tem, né, de erro, né, de tolerância, né? O fabricante diz assim, ó, o meu resistor, ele é de 200 ohms, mais ou menos 5%, ou seja, ele pode ser 210 ohms, mas ele pode ser também 190 ohms, né? E se tu medir ele com multímetro, tu vai ver que raramente bate exatamente, né, os 200 ohms ali. Então, como eu falei, né, vai ter uma incerteza gerada pela resistência aí e pelo potenciômetro, vai ter uma outra incerteza que é do teu multímetro, e o fabricante também te diz lá, o meu multímetro é 2 casas, mais ou menos 2%, sei lá, né, quando tu tá medindo a escala de tensão, né? Então, tu vai ter que olhar qual é essa calcular qual é essa incerteza do multímetro, e também o teu AD vai ter alguma incerteza, porque ele mede 5 volts em tantos bits, né? Então, quando a gente está no meio entre um valor e outro, que bit que é? É o bit de cima ou é o bit de baixo? Então, a gente tem também uma pequena incerteza causada pelo AD. E a fórmula da incerteza combinada, se não me engano, é a gente multiplicar todas essas incertezas, né? Ou seja, então, assim, o que é a moral da incerteza combinada? É assim, se eu tiver equipamentos com uma tolerância ruim, né? Se eu tiver um multímetro com uma tolerância ruim, se eu tiver um resistor com tolerância ruim, se eu tiver um potenciômetro com a tolerância ruim, a tendência é que essas incertezas elas se multiplicam, então elas se propagam, e o teu instrumento tem uma incerteza horrível, né? Porque é um conjunto de fatores que estão criando incertezas, tá? Não sei se me fiz entender agora, meio que na prática, assim. Então, por isso que na construção de instrumentos mais precisos possíveis, a gente vai usar um resistor lá que tem 1% de incerteza ou menos, né? Se tiver à venda. Daí seria para fazer meio que uma fórmula da incerteza combinada. Isso aí. Essa fórmula está nos meus slides, tá? Se não me engano. É só fazer o cálculo, na verdade. É tudo. A grande maioria dessas coisas que eu pergunto, né? Erro de linearidade e o erro das incertezas, né? Isso aí tudo tá lá nos slides, se não me engano. Ou no livro, tá? Vocês podem tentar usar pela plataforma lá da biblioteca o livro, procurar, ler exatamente onde é que está a fórmula e tentar equacionar, tá? Se tiverem qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me perguntar, tá, pessoal? O pior dia para mim só é sexta, que eu tô sempre preocupadão assim na sexta-feira, mas eu sempre respondo o mais rápido que eu posso, tá? Podem perguntar no grupo, né? E acho que usar o grupo às vezes é bom porque aí um ajuda o outro aí, né? Alguém que já leu pode ajudar o outro e assim por diante. Mais alguém, pessoal, quer apresentar? Tá me escutando aí? Oi? Sim, Marco, estamos escutando. Tá, eu vou apresentar primeiro no físico, né? O Arduino e o pêndulo. Deixa Legal. eu ver aqui como é que eu posso apresentar. Que eu não filmei nada, né? Tá vendo um videozinho aí? Não sei quem. Tá, ok. No teu caderno, né? Ah, tá. Legal.
Tá, esse aqui é o pêndulo, né? Eu fiz o negócio de, como é, resistor de 100 ohms e o potenciômetro de 1K. Eu, usei colar quente, né? Pra grudar ele no potenciômetro. E eu peguei uma pedra também, pra ele mover. Legal. Só isso aí e usei esse multímetro. Tá, acho que só isso no modo físico. Só. Tá? Ah, e eu usei os livros para segurar ele se ele é 90 graus ou alguma coisa assim. E eu vi Para na parar tabela, ele né? na posição. Tá. Eu vi na tabela que eu coloquei aqui como sendo 0 graus, né? Aqui. Sim, Eu coloquei aqui como 90 e aqui eu coloquei como menos 90. Aqui eu vi que todo mundo perfeito. colocou como 180, mas eu fiz Não, não assim. faz mal, Marco. Eu acho que isso não importa, tá? Assim, onde tu botar o referencial do zero, não importa. O importa é que no final o teu instrumento diga lá, ó, aqui é menos 45, aqui é mais 30, né? Quando Uhum. a gente parar ele numa posição. Tá, tá bom então. Tá, agora eu vou mostrar os gráficos. Deixa eu só sair daqui. Como é que tá? Vou espelhar aqui a tela. Vamos ver, apresentar agora. Como que é a tela inteira? Aqui, compartilhar. Tá, vocês estão vendo? Acho que tá carregando. Tá começando a aparecer, Marco. Aí, já Beleza. estamos vendo. Tá, vamos ver. Aqui eu fiz o gráfico da resistência, né? Eu não sei se tá Legal. correto, né? Por causa que eu vi que todo mundo tava decaindo, né? Eu fiz um modo inverso, né? Aqui menos 90 até 90, né? Que quando tá paradinho. Sim, Aqui também achei o. Como é? A tendência, né? Linear, né? A regressão linear, quer sim, dizer. sim. Aqui, aí da resistência, aqui da tensão. A mesma coisa também. Mesma coisa. Agora em valores em bits também a mesma coisa. E esse aqui que foi? Ah, tá. Esse aqui foi o. Quando ele tá em movimento, né? Quando o pêndulo tá em movimento. Esse aqui. E para encontrar a equação, né? Como é? A regressão equacional, Sim. eu usei o MATLAB, né? Mas o MATLAB online, mas eu acabei só tirando foto só. Tá bem aproximado aqui, ó. Pô, ficou legal esse teu, hein? Uhum. E aí, creio que só isso. Tô escrevendo um relatório só. Tô Ó, incluindo. volta lá naquela figura ali, Marcos, se puder, do teu WhatsApp. Aí, ó, repara também usou aquela equação ali que tem o cosseno CX mais D ali, ó. A tua frequência angular vai ser C, no caso, hein? Tá? Também deu perto ali, ó, de 5,8, ó. Se dividir por 2π, vai dar um pouco menor que 1 Hz aí, então, pelo. Uhum. Ah, sim, e tem essa dúvida também. Tem que fazer a frequência, que ainda eu não fiz ainda. Mas show, show, velho. E acho que é só isso para te mostrar. Tá aqui o relatório, ainda tô escrevendo, tô colocando aqui, ainda preciso organizar mais, né? E responder. Tu acha que foi bom essa aula para ajudar a responder tuas perguntas aí? As Hum, dúvidas, né? Eu sim, sim, acho é que para esclarecer mais as dúvidas, né? Por causa que eu talvez. acho que se eu achar o meu relatório aqui, o meu tá bem parecido com o teu. Acho que no meu eu também botei o referencial no meio, tá? Isso Uhum, faz diferença, assim, como tu falou, que tem gente que está achando decrescente, não quer dizer que esteja errado, entendeu? É que a sim. pessoa usou a referência zero num determinado ponto e o 180 no outro determinado ponto. E aí isso pode dar uma tensão maior no 0 volts dela e uma menor no outro ponto, né, de 180 graus. Uhum, Então a curva acaba sendo decrescente quando isso acontece. Faz sim. parte. Então não está errado nem de um nem do outro. É questão de referencial. Eu acho que o meu tá que nem o teu, assim, pelo que eu lembro, a minha curva também era crescente. Uhum. E acho que é só isso para te mostrar. Beleza, Marco? Mais alguém quer mostrar suas figuras, seus relatórios aí? Quem é o próximo?
Eu vou mostrar as minhas curvas aí, tá? Vou mostrar uma das minhas, pelo menos, para vocês verem. A minha ficou parecida com a tua aqui, Marco, mesmo. Fiz no MATLAB também. Vou mostrar rapidinho. A minha deu isso aí. Então, só que a parte a minha aqui tá com, né, vários pontos, né? E eu tracei no mesmo gráfico, se não me engano, duas retas, né? Uma aqui, que é o pêndulo, e a outra é a reversão linear. Então, só que reparem que em cada ponto meu aqui, né, menos 100 graus até mais 100 graus, tem vários pontos, né? E ficou crescente também, Marco. Ó, tem a tua. Sim, eu tô vendo. Não sei se tem. Aqui é os erros. Eu coloquei até os erros residuais, a linearização. Os experimentais aqui é com condicionador. Isso aqui depois a gente vai falar, né? O que seria ter um condicionador ou não. E aqui acho que ficou minha reta final, né? De quanto dá de tensão por ângulo. E acho que tem algum outro. Aí a gente estava usando o laboratório, né, de instrumentos. Tem alguns gráficos que são do coletor de sinais lá. A gente usava uma placa para coletar no laboratório. Acho que era isso, algum lugar do meu que parar o compartilhamento. Mais alguém, pessoal, quer apresentar aí? Thiago, Iberê, alguém quer? Patrick, como é que estão as coisas aí? Não me deixe preocupado, pessoal, porque esses projetos eles valem bastante, né? Então, espero que todo mundo tente cumprir da melhor forma possível. A minha ideia também era mostrar um pouco, né, o meu relatório, digamos assim, né, para tirar algumas dúvidas de vocês. Assim. Então, como eu falei, tem pouco tempo, se vocês tiverem dúvidas, tá, tentem me mandar aí, pode me procurar no sábado até, que não tem problema, tá? Mas domingo eu devo também estar com a minha família, daí eu acho que domingo, eu não sei se o prazo é sábado ou domingo, ou no pior caso a gente pode fazer o seguinte, estender o prazo mais um pouquinho aí até a terça-feira que vem, para que na quarta os que faltarem apresentem um pouco. Eu gostaria de saber como é que está o andamento do pêndulo de vocês também, e o relatório. Aproveitar que está todo mundo aí, já largar o formulário de presença. O chat. Não tem como usar o celular, Thiago Brito, né? Para usar como microfone, de repente tu compartilha a tela e pelo Tá celular. ouvindo agora? Sim, tô. Tá, que eu saí, entrei aqui de novo e já ajustou aqui. Então pode usar o compartilhamento. Vou pegar aqui. Tá, do meu ali, o que eu fiz? Eu montei o potenciômetro numa plaquinha de PCB, para teste de PCB, centralizei ele no meio, botei um impresso de um transferidor em cima, já niveladinho aqui, fiz a base aqui eu botei um pedacinho de perfil de alumínio. Achei que fosse um pedaço de forro aquilo ali. Não, é perfil de alumínio. Aí aqui deixei procurando deixar bem centralizadinho aqui no... Coloquei um clips aqui para manter. Montei ele aqui, aí já fiz as ligações para botar no Arduino.
Aí botei para ligando no Arduino ali, botei ele numa superfície e aí fiz os testes nele. Aí a execução dele deu isso aqui. Legal, hein? Aí comecei a coletar as informações ali da parte das resistências. Me gerou esse daqui. Aí eu medi também do menos 90 até o 90. Das tensões, mesma coisa. Tudo com base em 5 volts daí. Para coletar os dados ali, eu peguei o próprio que já tinha no próprio, né, o próprio IDE do Arduino ali, só para coletar o... Sim, eu acho que geralmente já tem alguns exemplos prontos, né, para entrar na serial aí, acho que foi. Eu peguei o exemplo que já tinha pronto ali para printar na serial. Já botei. Aí peguei os valores. Fiz aí aqui no caso o gráfico da resistência. E já com a regressão linear aqui. Show. Aí aqui a parte da tensão. Mesma coisa, regressão e o erro quadrático ali. E dos valores binários a mesma coisa. Aí depois do pêndulo em si, eu fiz isso daqui já com offset. Ele demora mais ou menos uns quase 4 segundos para estabilizar todo ele Esse aqui. até é o mais rápido até agora que eu já vi, assim, tipo, estabiliza rapidinho. Uhum. É que eu acho que também como é a haste ali, a largura é menorzinha, ele tem pouco, vamos dizer assim... Eu fiz pequeno também, quando eu fiz na graduação, eu peguei se não me engano, eu peguei um raio de bicicleta que Aham. estava quebrado e soldei ali com, acho que do Depox também, não lembro o que que eu usei na época, se foi cola quente ou se foi do Depox, e o meu ficou pequenininho também. E assim como as gurias, né, meu pai também pescava, eu usei uma chumbada também na ponta do meu. Então o meu Aham. estabilizava com 5 segundos ali para ir, o teu tá mais rápido ainda, acho que aquele teu peso ali deve ser as duas coisas, né, o tamanho da haste e o peso que fazem geralmente eles estabilizar mais rápido. Uhum. E aí, no caso, daqui foi mais ou menos isso. Aí depois o máximo que eu fiz ali para conseguir achar as equações aqui, que eu refiz alguns cálculos, que aí as equações eram um pouco mais diferentes daí. Cadê? Que aí elas aqui para pegar as exatas, aí eu só fiz, aqui eu peguei direto do gráfico, e aqui eu peguei que aí eu refiz aqui, tentando tentar mais ideal possível para sair uma reta linear ali. Acho que tá esse caminho também. Eu acho que todo mundo pegou um pouco do espírito aí. Eu achei legal também de ver a criatividade de vocês ao construir o pêndulo aí. Isso aí pareceu bem interessante também. Então, no meu caso é isso. Eu só vou dar mais uma olhadinha depois com o que eu vi hoje aqui para dar uma ajeitadinha nele. Por isso que eu acho importante, eu vou, assim que terminar a aula, eu já vou postar essa aula, tá, pessoal, no YouTube aí. Não vou nem editar nem nada, para que vocês possam rever aí, quem está tentando terminar o relatório para sanar suas dúvidas, né? Rever, de repente, dar uma melhorada aí nos seus relatórios. Aqui é mais ou menos isso daí. Valeu, Thiago. Obrigado aí pela apresentação. Mais alguém, pessoal? Que a gente tem pouco tempo, acho que daria para ver mais um, acho, só. Alguém quer se candidatar, hein?
Tá, já que ninguém se candidatou, eu vou mostrar o meu agora, então. Já que a gente tem um pequeno tempo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá todo mundo vendo a minha tela já? Tá todo mundo vendo a minha tela já? Estamos escutando bem? Sim. Sim. Então, aqui eu fiz, né, uma quantidade de medições, né? Então, fiz uma série de medições, que vocês viram, então, fiz mais de uma medida, né, fiz também a média dos valores, etc. Aqui eu fiz a mesma coisa para atenção também eu tirei alguma métrica aqui, a TK, tá? Deixa eu calcular. Então, mostra aí quais são os fatores, né? Eu fiz, se não me engano, meio que uma tentativa de ter uma ideia de qual é a soma dos quadrados, quais são uma análise meio que uma análise de ANOVA, tá? Isso aqui é uma análise estatística. Então, baseado nas tabelas, eu fiz, né, as médias quadráticas e tudo mais. Fiz a tabela de ANOVA, não precisa, tá, pessoal? Eu estava só querendo que vocês começassem a avaliar, né? Então, aqui, no meu caso, eu usei um filtro, tá? Então, o professor, na época, lá pedia para fazer um filtro passa baixo aí para a nossa aquisição de sinal. Eu não pedi para vocês, para não complicar, né? Então, aqui mostra, né, as minhas medições de ângulo por tensão, né? Então, as medições, fiz o cálculo lá dos médios quadráticos aqui e tudo mais, dos TKs, dos TJs, né? E achei os ângulos, os fatores, fiz toda essa análise de ANOVA primeiro, aqui, os fatores controláveis, né, os erros, etc. Tá? Não pedi para vocês fazerem isso, né, mesmo que a gente não ia ter tempo para ter aula disso, a gente também tinha um sistema de aquisição, tá? Então, o sistema de aquisição usava uma placa, e essa placa aqui, saída da placa, eu tinha que ligar em algumas coisas, né? Para mostrar que eu mostrava o formato de espectral, aqui, nesse WaveGraph 2, e aqui eu mostrava o normal ao longo do tempo, tá? E isso aqui, o Write LabVIEW Measurement File, é para ele gravar no arquivo, meus dados coletados, né? Que é o que a gente faz com o Arduino aí, quando põe na serial, tá? Então, é uma plaquinha que era da National Instruments, tá, que a gente usava. E o software lá, esse LabVIEW, ele acabava mostrando o gráfico dessa forma. Isso aqui é uma captura de tela, com um print da tela. Aí aqui já é no MATLAB, né? Esse sinal aqui já plotado no MATLAB tirando o offset, né? Ou seja, reparem que aqui o meu ia de 7 volts, que nem eu falei, né? E até 1 volt aproximado, né? Então a gente nunca baixava de 1 volt. Então a gente não usa todo o fundo de escala, né? Que não falei, a gente não usava o de zero. E acho que essa placa de aquisição ela trabalhava até 9 volts, se não me engano, tá, pessoal? Essa placa, esse microcontrolador que a gente usava para adquirir aí, era até 9 volts. Então, por isso que eu falei que o meu eu fiz mais ou menos para ser até 7, para não extrapolar, né? Para não queimar o equipamento também. Então, acho que essa é a vantagem de vocês já usarem o Arduino com a própria referência de tensão, porque não tem como queimar, porque vocês estão usando, né, a dele mesmo. Então, aqui a parte com offset, ou seja, eu peguei a média aqui, que era 3,60 e poucos volts, né, para vocês verem, e subtraí, e aí atingimos esse gráfico aqui. Como eu falei, o meu pêndulo demora mais ou menos 6 segundos, né, para estabilizar. Eu acho que eu só não tirei foto do pêndulo. Aqui é o repare, né, que é a frequência que o LabVIEW gerou, perto de 0,7, lembra que eu falei para você? Então, minha frequência principal é aqui. Aqui eu fiz no MATLAB de novo, deu um pouco diferente, né? Aí aqui eu tentei desenhar no outro formato, não ficou legal também. Fui fazendo, né? E aí foi respondendo as sensibilidades, né? O erro em relação a y por x, então y é a sensibilidade, né? Aquela variação que eu falei. Quantos graus por o valor de bits? Quantos graus pelo valor de tensão? A gente pode pensar assim, quantos ohms por bit? Esse é o tipo de sensibilidade, então eu fui fazendo meus cálculos aqui, né? Calculei me baseando nisso.
Tá, tem outros cálculos aqui que eu também não pedi para vocês. O relatório de vocês é uma versão simplificada, né, que eu fiz. Então, aqui eu calculei as sensibilidades, né, das coisas, tudo. Aqui eu fiz a resolução ideal das cores, fiz o percentual do erro de diferença máxima, né, para achar o erro percentual de linearidade, e fiz as equações, então, os medidos, os calculados, né, então, qual é a diferença, né? A diferença é, para eu saber aquelas diferenças, eu tenho quanto é que eu tinha medido e quanto é que eu calculado pela minha equação, né, e qual é a diferença em cada medição, né? Então, eu fiz esses cálculos para saber qual é a diferença máxima, e essa diferença que vai ser usada na hora de calcular o erro de linearidade, tá? Então, tem que fazer uma tabela para calcular aquilo ali, e aí os erros de linearidade, aí comecei a plotar os gráficos, que nem você, né? Regressão linear, regressão... Só que aí, como o MATLAB permitia, né? Lembra que eu fiz aquela videoaula lá, mostrando o Basic Fit, né? No Basic Fit consegue gerar o gráfico dos resíduos, né? Os erros residuais, né? Então, plotava na época também o erro residual. Reparem que a minha curva também deu muito boa aqui, né? Deu um erro menor que 0,05%. Fiz a mesma coisa aqui na base da regressão linear, né? Tensão por ano. Amostragens residuais, e depois fui falando sobre, né, as dificuldades para calibrar o sistema, falei um pouco sobre a função de transferência ideal, né, e, enfim, e a incerteza combinada aí. Então, usando as fórmulas aí, né, da incerteza combinada, e tu acaba tendo que fazer a incerteza tipo B de cada coisa e a combinada, né, para calcular. Aqui acho que eu falo do decaimento, em algum canto aqui. Aí eu fiz diferente, né, pessoal, de vocês aí, né? Eu passei tudo para positivo, né? Se não me engano, eu tentei pegar os picos aqui. E, se não me engano, eu aproximei, aí eu pegando os picos, né? Ficou uma coisa assim meio tosca aqui, né? O gráfico. Os pontos de máximo, né? Uni os pontos de máximo daí. E aí eu tentei achar uma equação do tipo E na AT, né? Vai ser a equação desse traço aqui, se não me engano. Aí eu achei uma equação, aí eu tentei linearizar a equação, né? Não ficou muito legal. Eu plotei esse gráfico aqui no formato logarítmico, aí fez isso aqui. Aí eu tentei linearizar aqui, não ficou legal. Tentei aproximar, né, como é que ficou o gráfico da minha reta aproximada, como é que é o real, então não ficou muito bom. E aí eu acho que aqui mostra, né, que não deu muito legal minha regressão feita daquele jeito ali, usando uma reta. E aí depois eu tentei usar uma outra equação para fazer essa curva aqui, ó. Só que aí eu também não usei, né, aquela curva, reparem, né, que vocês usaram eu tentei aproximar de uma curva, de uma exponencial decrescente, né, então deu essa curva aqui aproximando, tá? De decaimento. Então, assim, tem mais de uma forma de fazer o decaimento, tá, pessoal? Ó, e depois eu fiz desse formato aqui, então fiz mais de um tipo, tá? Então, isso é só para mostrar para vocês a outra, né, outra equação aqui que deu, para mostrar que não obrigatoriamente dá para fazer de uma forma só, né? Dá para fazer mais de uma forma, e aí é que eu achei quantos volts por segundo, né, de decaimento. Então, a ideia principal é mais ou menos essa, acho que já tá bom. Vocês agora, já olhando meu relatório, já tiveram pelo menos uma base do que eu esperava mais ou menos de vocês. Acho que a grande maioria está no caminho, né? Como eu falei, algumas coisas é questão de ler o livro ali, usar fórmulas, né? Vocês viram que eu resolvi a fórmula, só calculei a incerteza de um, a incerteza do outro, depois fiz a equação da combinada. O erro de linearidade, eu criei uma tabela para achar as diferenças, né? O que é a diferença do que eu medi para a diferença do que foi calculado pela minha reta, né? Pela minha função de transferência ideal lá, que eu achei, né? Fazendo a interpolação numa regressão linear. Então, a ideia principal é que, como eu falei, nessa disciplina, o interessante, assim, que vocês aprendam, no meu ponto de vista como professor, número 1,
a linearizar as coisas, né, fazer todo esse cálculo de regressão, que acho que é muito importante, né, quando vocês trabalhar com experimentos e quando forem fazer, de repente, análise gráfica e análise de dados no TCC, futuramente, vocês, ou em outras disciplinas, né, vocês consigam ter uma ideia de como fazer isso. Também a ideia principal é que vocês criem esses experimentos, então eu fiquei muito feliz aí que a galera teve muita criatividade para criar seus pêndulos, achei que ficou muito bom, assim, pelo menos ficou até melhor que o meu, alguns aí, né, muito melhor. Esse aí que o cara botou em peça aí, o transferidor, ficou muito melhor que o meu. O meu era numa folha de cartolina, cara, assim, uma coisa meio que desenhada, assim, a base de régua e como é que a gente chama? Esquadro, né? Então, a gente fez alguns ângulos chaves, né, para desenhar aquele negócio que tu imprimiu ali, que ficou, ao meu ver, ficou muito bom, né? Então, a ideia foi muito mais rápida, provavelmente, né? Tu pegou e mandou imprimir e deu, enfim. Ou, por exemplo, poder te dar um xerox do transferidor, né? Pensando assim, se o cara tivesse, como muitas pessoas devem ter aí agora, uma multifuncional em casa, né? Poderia fazer uma coisa desse jeito. Enfim, então a ideia principal é que vocês usar a criatividade. Acho que é importante vocês também terem contato com a prática, né? E, infelizmente, a gente perdeu por um lado, porque a gente está num momento de pandemia, né? Que o ideal seria todo mundo estar no laboratório e eu poder sacanear vocês e desconfigurar as coisas tudo, e descalibrar as coisas para ferrar com os experimentos de vocês. Tô brincando, pessoal. Mas o meu professor da antiga fazia isso, ele vinha mexer nas outras coisas para descalibrar as coisas, né? Mas a ideia principal é que vocês conseguiram montar uns pêndulos legais. O que acontecia também no nosso laboratório da FURG aqui é que a galera acabava deixando os pêndulos, né, os melhorzinhos, assim, para que os alunos do próximo ano pudessem usar eles, né? Então, o meu pêndulo eu fiz e ficou lá no laboratório, né? A gente ia deixando, né? A gente fez uma balança também, né? Se não me engano, uma outra parte da disciplina, e a gente deixou nossa balança lá para o professor. Né? Então, a gente acabava fazendo muito isso que, de certa forma, é interessante, que é aproveitar, né, alguns materiais aí. E isso, na verdade, no caso da pandemia, prejudicou, né? E aí cada um vai ficar com alguma coisa em casa aí, né? E infelizmente sem poder compartilhar e ajudar outros colegas. E assim, outra coisa que acabava acontecendo devido ao contato direto, né, pessoal, grupos, sempre grupos, né, ter 2 ou 3, geralmente o professor costumava deixar duplas ou trios, né, e às vezes acabava acontecendo assim, o nosso professor ele era muito chato e ele obrigava que aquele teu grupo que tu criou no início fosse até o fim da disciplina, né. Se alguém desistisse, né, das duas uma, ou o grupo ficava capenga, ou ele pegava o cara que sobrou e jogava aleatoriamente num outro grupo, né? Então isso aí às vezes causava meio umas confusão. Então eu deixei bem livre para vocês escolherem os grupos de vocês aí. Mas como eu falei, a impossibilidade aí do contato físico prejudicou nesse caso. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Conseguiram ter uma ideia, olhando o meu relatório ali, do que eu espero? Ficar com alguma dúvida ou não? Ainda temos 2 minutos, pessoal, mais ou menos. Acho que foi de grande ajuda, senhor, mostrar o relatório, que a gente estava meio com dúvida ali de como fazer. Mostrar o meu ali. Tá. Ótimo, ótimo. Não, mas a ideia principal é essa, pessoal, que vocês tentem entender. Eu tentei, como eu falei, simplificar, tá? Porque, assim, o que acabava acontecendo? Quando eu fiz graduação, antes dessa disciplina de instrumentação, a gente tinha uma disciplina de análise de dados, tá? Era uma disciplina que eu acho que vocês têm algo parecido na graduação, só não sei se chega a ser tão
complicada, né? No nosso caso, aqui na engenharia de computação aqui da FURG, era uma disciplina, assim, bem chata, assim, e bem difícil, assim, porque o professor pedia, né, várias análises, ele te dava um monte de tabela, e aí ficava fazendo tu comparar gráficos, assim, e um monte de dados, assim, de compra de supermercado, compra de farmácia, umas coisas nada a ver, assim, né? Mas a ideia principal era analisar dados. Então, e depois que vinha essa disciplina de instrumentação, e aí a gente já tinha uma noção de como analisar dados, assim, né? Fazer essas tabelas que nem eu fiz ali, que eu não cobrei de vocês, tipo análise de ANOVA, achar os médios quadráticos, achar, né, os médios quadráticos por linha, por coluna, expandir ali a tabela e tentar ver quais são as variáveis controláveis, quais são as variáveis que não são controláveis, né? Para ver se está tudo certo, né? Então, acho que era isso, pessoal. Assim, não, eu tentei simplificar, tá? Porque por dois motivos, né? Por um, porque a gente já está passando por essa dificuldade que é a pandemia, e por não ter o presencial, né? Eu acho que se a gente tivesse presencialmente na sala de aula, eu ia conseguir explicar muito mais coisas, essas análises de dados aí. Na prática, né? Mexendo no MATLAB, enfim, uma série de coisas, né? Então era isso, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Até a próxima aula. Acho que eu vou, como eu falei, expandir, acho que até mais uns dias, aí, até provavelmente terça-feira que vem. E aí eu espero que terça-feira que vem a gente faça as apresentações de quem faltou. E acho que faltou pouca gente, né? Ou se alguém quiser apresentar o novo relatório, né? Fazer uns slides aí. Eu apresentei meio capenga, quero melhorar, mostrar o que eu fiz e tal. Mas jogo rápido, tá, pessoal? Acho que 10 minutinhos aí é mais, 5 a 10 minutinhos é mais que suficiente para cada um. Então era isso, pessoal. Agradeço a todos, vou parar a gravação aqui. Vou